O Ministério Público de Pernambuco acompanha de perto a segunda fase da restauração dos painéis da obra Heróis da Batalha dos Guararapes. Em setembro de 2020, o Ministério Público de Pernambuco e outras organizações assinaram um termo de ajustamento de conduta para juntos conseguirem resgatar a beleza e a importância histórica do chamado Monumento aos Heróis da Batalha dos Guararapes, obra de autoria do artista plástico Francisco Brenan, que estava há anos esquecida e deteriorada pela ação de vândalos, localizada na BR-232, no bairro do Curado. Com a iniciativa, o monumento será totalmente recuperado e transferido para Via Mangue, no bairro do Pina. Apesar da pandemia, os trabalhos permaneceram em execução e, de acordo com a empresa responsável pela restauração, antes do fim do mês de julho, os painéis deverão estar totalmente recuperados. O promotor de justiça e proponente do TAC, José da Costa Soares, explicou os motivos que o levaram a propor a recuperação do monumento e apontou o dia 19 de dezembro como sendo o dia para sua inauguração. Mesma data em que se lembram os 2 anos da morte do artista plástico Francisco Brenan. Muito antes de eu ser promotor de justiça, eu já tinha para com esse monumento uma irresignação especial, um inconformismo especial com a sua situação de abandono e avançado estado de perecimento. Ao ingressar no Ministério Público de Pernambuco, então, inicialmente eu apresentei uma denúncia na imprensa local, que foi publicada e chamou a atenção da administração da nossa instituição. Fui designado, mediante uma portaria, para atuar especificamente no que diz respeito a este monumento histórico. Era muito mais cômodo, de repente, judicializar a questão, tratar disso de forma litigiosa, mas eu entendia que não. Eu entendia que, como é uma pauta sensível, cara, importante, que precisa, além de ser recuperada, também uma função pedagógica, despertar a consciência nas pessoas de que isso tem por trás dela um sentimento de coletividade, de pertencimento, eu entendi que era melhor envolver as instituições espontaneamente num acordo que, ao fim e ao cabo, envolveu 8 instituições. Ao final, a obra seja recuperada para um local onde ela seja visualizada, iluminada, um local mais significativo do ponto de vista viário, na medida em que no local onde ela foi edificada isso não existe mais, volte a ser contemplada pelo cidadão pernambucano, volte a preencher aquilo que eu costumo dizer, que é um sentimento de tríplice reparação. Inicialmente, uma reparação ao povo do Recife, porque essa obra estava completamente abandonada e esquecida. Num segundo momento, uma reparação à memória de Francisco Coimbra de Almeida Brenan, um dos maiores artistas plásticos, se não o maior artista plástico do estado de Pernambuco. E, por fim, uma reparação aos heróis da Batalha dos Guararapes, fato histórico que precisa ser trazido à tona, precisa ser trazido à superfície, na medida em que foi um fato histórico definidor da formação da pátria brasileira ainda no século XVII. Todo o processo de restauro das peças foi feito por profissionais especializados, que atuaram desde a sua retirada do monumento original, remoção da argamassa de fixação das placas cerâmicas, restituição precisa das faces das placas, para, enfim, proceder à restauração da face verificada, que consiste na reintegração e pintura, buscando um resultado mais próximo possível, de modo a não perder os aspectos cromáticos característicos do estilo artístico de Francisco Brenan. A maior dificuldade, assim, em termos de engenharia, de física, de trabalho, se constituiu em retirar essas peças, danificando o mínimo possível. Porque risco de dano sempre tem, e inclusive aqui a gente pode mostrar. A gente tem alguns painéis aqui retratados, que já foram restaurados. Esses painéis, como estavam a princípio, os danos, nós fizemos todo o mapeamento de danos de todos esses painéis. E aqui, após reintegrado, as partes que estavam, que sofreram algum tipo de mutilação prévia ou durante a obra, e aqui, após, totalmente restaurado. Esses painéis encontram-se aptos a serem transportados e reimplantados no futuro local que será construído.
No momento presente, faltam apenas 2 painéis artísticos para serem restaurados, para a gente concluir esta fase. Uma outra coisa muito importante são 3 esculturas que ficam assentadas sobre os 3 prismas. Essas esculturas que representam o índio, o branco e o negro na batalha, presentes na Batalha dos Guararapes. Essas esculturas têm quase 2 metros de altura, pesam 1,5 toneladas e encontram-se hoje sem a cabeça. Foram mutiladas, realmente, como todo o trabalho foi como toda a obra de arte foi mutilada em termos de pichação, de sujidade, de muito tipo de coisa. Então, lá encontra-se também, foi mutilado, encontramos vestígios das cabeças que a gente tem, inclusive até aqui, nessa oficina. Os serviços de infraestrutura da nova base, assim como a iluminação do monumento, ficaram a cargo da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, em Lurbe. Outras empresas e instituições envolvidas na recuperação do monumento aos heróis da Batalha dos Guararapes são o Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, a Polícia Militar de Pernambuco e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF. A filha do artista Francisco Brenan, Conceição Brenan, demonstrou entusiasmo com a agilidade e presteza com que o trabalho foi feito e se sentiu feliz ao ver uma obra tão importante de seu pai estar sendo recuperada. Realmente eu fico muito, muito emocionada com tudo isso e com o tratamento e com essa iniciativa do Ministério Público de tomar a frente e levar através do Dr. José, que foi incansável para conseguir reunir forças, reunir patrocínios para fazer esse trabalho. Eu fico impressionada porque logo no começo, quando começaram todos esses atos de vandalismo e quiseram que isso fosse transferido ou que fosse removido, o meu pai dizia que não adiantava, porque era impossível de se transferir e de ser feito esse trabalho. Então, hoje, a partir do sonho de Dr. José, a partir da competência de Regina e de todos nós que hoje também fazemos o Instituto Oficina Francisco Brenan, isso vai ser possível, e muito possível e muito bem feito. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.